Evangelho de Lucas 1, 39 a 56. Vem Espírito Santo. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Domingo da Assunção de Maria. Assunção de Nossa Senhora. Quantas reflexões nós poderíamos fazer numa festa tão importante como essa festa de hoje? Pensar na Assunção é também pensar que pela humanidade de Maria, nós também teremos a possibilidade de fazermos o encontro pleno com o Senhor. Mas é Maria que primeiro nos ensina que precisamos ter docilidade, abertura, atenção e compromisso com aquilo que o Senhor Deus quer nos dizer. Maria é aquela que nos ensina que para ouvir o som da plenitude, o som do coração de Deus, é preciso que o nosso coração se silencie. É preciso fazer silêncio, é preciso estar disponível. E essa disponibilidade, ela acontece quando de verdade nós conseguimos falar para o Senhor: Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a palavra-chave de Maria. Fazer em tudo aquilo que o Senhor quiser de mim. Se colocar à disposição do Criador. Se colocar à disposição daquele que sabe a missão da minha vida. Na primeira leitura de hoje, no livro de Apocalipse, são muitos sinais próprios do livro de Apocalipse. Mas vamos nos deter a alguns. O templo de Deus que se abre e aparece para nós a Arca da Aliança. Como se o coração de Deus abrisse e dentro do coração de Deus aparece para nós a Arca da Aliança. A sua palavra, o seu amor, o seu desejo para nós. Nós precisamos, como Maria, olhar para o céu e perceber esse Deus que se coloca ao nosso olhar também. A esse Deus que se encontra conosco a partir da própria inspiração. E de repente, de tanto olhar, de tanto contemplar, nós somos capazes de enxergar essa Arca da Aliança. Esse mandamento de Deus que nos impulsiona a amar, a fazer o bem, a ter perseverança, a não perder a esperança. Porque Deus tem uma missão para mim
Deus tem uma missão para você, como teve uma missão para Maria, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, tendo a coroa em sua cabeça. Tanta luz, tanto resplendor, tanta graça, em oposição a este sinal, um dragão que persegue, que coloca medo, um dragão que coloca terror. Mas, se o nosso olhar estiver voltado para esse templo que se abre diante de nós, quem é esse dragão? O que são as dificuldades, se não para serem superadas? Essa mulher que dá à luz nos ensina que as dificuldades não podem ser, porque não são maiores que as possibilidades da nossa vitória. As dificuldades são apenas aprendizados. E nós precisamos olhar para essas dificuldades como possibilidade de fazer o bem, como possibilidade de amadurecer. A vida é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós temos alegrias, nós temos tristezas. A vida é dinâmica, a vida é possibilidade, a vida é potencialidade. Nós é que precisamos enxergar a vida com o olhar daquele que quer superar as suas dificuldades. Nós é que precisamos dar o tom para a nossa vida. Nós é que precisamos dizer para a vida para qual sinal que nós queremos olhar, para a luz, para a graça, para o esplendor, ou para o dragão, para o terror e para o medo. Essa decisão é sua. E fazer nascer vida da sua vida, fazer brotar esperança da sua esperança. Olha ao seu redor, quantas pessoas precisam do seu olhar de esperança para que elas também tenham esperança. Quanto bem você pode fazer na vida e no coração de cada pessoa. É Paulo que nos lembra do primeiro Adão, criado com amor, criado com a plenitude da graça, mas que quando ele desviou o seu olhar para o olhar do templo que se abria, quando ele desviou o seu olhar para o tesouro da arca do próprio Deus, ele se perde no caminho. E às vezes nós somos assim também. Meu irmão, minha irmã, cuidado para onde você está mirando o seu olhar. Cuidado para as vozes que você decide ouvir. Se pergunte, o seu olhar é um olhar que te faz contemplar a beleza da vida? O seu olhar é um olhar que te impulsiona a ir para a frente? O seu olhar é um olhar que te leva a perceber a novidade da vida que se apresenta diante de você todos os dias? E é o próprio Cristo, como nos lembra Paulo, que vem trazer em nós a possibilidade de sermos em Cristo novos homens, novas pessoas, fazer uma nova humanidade, fazer um novo tempo. Em Cristo está a vitória sobre a morte, porque a morte ela não pode ter a última palavra. É o Cristo que diante de nós nos apresenta o presente, presença possível, que é a ressurreição. A ressurreição é uma possibilidade para nós, é uma graça colocada diante de nós, mas somente aqueles que, como Maria, conseguirem ouvir a voz do Senhor, somente aqueles que, como Maria, conseguirem se colocar disponíveis ao propósito de Deus, encontrarão essa ressurreição, encontrarão esta arca, encontrarão esse tesouro, que o próprio Cristo nos indica o caminho, porque Ele mesmo já havia dito que é o caminho, a verdade e a vida. E no texto do Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, esse texto belíssimo de Lucas, nós vemos Maria se colocando totalmente disponível para a missão de Deus. Ouvir a voz de Deus
não é para ficar grávido em si mesmo, não é para gerar apenas graças dentro de si mesmo. A grandeza da missão, a grandeza do chamado é se colocar à disposição dos outros. Talvez um dos grandes ensinamentos que Maria nos coloca diante de tantos é a disponibilidade. O que adianta sabermos tanto, meus irmãos e minhas irmãs? O que adianta termos tantas coisas se nós não nos colocamos disponíveis? O bem que você tem em sua vida, a sua capacidade, as suas condições, se não são para ser colocadas disponíveis, disponibilizadas para o seu irmão, para quem precisa, o que adianta? Esse tesouro não é o tesouro que está na arca revelada. O tesouro revelado tem que ser colocado à disposição de todos. E é isso que Maria, nesse texto, nos apresenta. Ela poderia, depois do anúncio do anjo, oba, sou a mãe do Senhor, vou ficar aqui. Não, ela se coloca à disposição. Ela enfrenta as dificuldades do caminho para encontrar com sua prima Isabel, que não era um caminho fácil, para servir. Ouvir a voz de Deus para servir melhor. Compreender o chamado de Deus para servir melhor. Dizer sim ao chamado de Deus para servir melhor. E hoje, meus irmãos e irmãs, esse canto de Maria, o canto da libertação, o canto de exortação da libertação do povo. Maria, toda cheia de graça, lembra dos pobres, lembra dos pequenos, lembra dos oprimidos. É Maria que hoje, nesse texto do Evangelho, nos convoca, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta morte, ela nos convoca que cantemos também um canto de libertação. Nesse tempo em que tantas pessoas estão reclamando do distanciamento social, que é apenas um distanciamento social, não é afetivo, não é um distanciamento de amor, não é um distanciamento de amizade. E quando vamos andando pelas ruas da cidade, quantas pessoas nas ruas, sem máscara, sem proteção, sem cuidado. Será que estas pessoas, nossos irmãos e irmãs, que não estão se preocupando com a saúde, lembrando o texto do Apocalipse, eles estão sendo sinal da luz, da graça, da mulher revestida de sol ou desse dragão que nos põe medo e nos impõe a morte? Quantas pessoas estão querendo reencontrar-se, mas é numa mesa de bar? Quantas pessoas estão querendo se reencontrar? Mas reencontrar onde? Se os corações estão distanciados, reencontrar de que forma? Se o perdão às vezes nem foi dado, se as palavras de amor não foram ditas. É preciso voltar no texto de Lucas, quando Maria se reencontra com Isabel, ao encontro mais profundo de João Batista com Jesus. Olha que encontro maravilhoso. E eles não tinham nascido ainda. Encontros na gravidez de suas mães. E esse encontro nós podemos fazer também. Você não precisa ir para os bares, ir para as ruas, ir para os campos de futebol. Você não precisa desses ambientes para encontrar os seus irmãos. Basta que você coloque o seu coração disponível para aqueles que você deseja encontrar. Encontro de coração para que nós vivamos, para que nós tenhamos vida,
para que nós sejamos sinais de vida na vida dos nossos irmãos e irmãs. O canto de Maria, meus irmãos e irmãs, é um canto de libertação. É um louvor a Deus que olha para o pobre, que olha para o pequeno, que olha para o humilde, que olha para o simples. É um canto de alerta. Alerta para os arrogantes, para os corruptos, para aqueles que fazem a cultura da morte, para aqueles que mentem, para aqueles que falam a mentira como se fosse verdade. É um alerta. Nós precisamos gerar vida. E é isso que Maria nos ensina. E essa festa de hoje, a Assunção, é uma festa linda para nós. Sabe por quê? Porque Maria foi humana como nós. E ela nos precede na casa eterna. Ela nos precede diante da contemplação beatífica de Deus. E ela nos diz: venham nesse caminho, venham nos rastros que eu segui, os rastros do meu Filho amado Jesus. E assim vocês poderão contemplar a beleza e a grandeza do coração de Deus. E hoje ainda vamos lembrar da vocação religiosa, das irmãs consagradas, dos irmãos consagrados. Quantos homens e mulheres que, como Maria, disseram o sim radical a Deus, o sim para encontrar-se com os irmãos menos favorecidos. Quantos irmãos e irmãs que consagraram sua vida para ser extensão dos braços de Deus, dos olhos de Deus, da boca de Deus, do coração de Deus. Então hoje rezemos por todos os irmãos, por todas as irmãs consagrados e consagradas na vida religiosa. E com carinho especial, eu lembro aqui na minha cidade, em Congonhas, as irmãs do Colégio Nossa Senhora da Piedade, as irmãs da Congregação de Nossa Senhora da Piedade, que a partir dela vai o parabéns, as orações a todos os irmãos e irmãs que se consagram a Deus todos os dias em favor dos irmãos e irmãs pequeninos, os menos favorecidos, mas que são os prediletos da casa paterna. Meus irmãos e irmãs, não nos esqueçamos dos ensinamentos da palavra de hoje. Deus nos chama a todos. Deus se revela a todos. Os sinais estão colocados diante de nós. Mas a opção de fazer esse sinal se tornar missão depende de você, depende de mim. Fazer o mundo melhor depende de você, depende de mim. Fazer vida, ser vida na vida das pessoas, depende de você, depende de mim. Que pela intercessão de Maria, a Imaculada Conceição, a Mãe da Aparecida, a Nossa Senhora, aquela que soube ouvir a voz de Deus e dizer sim a Deus, possa nos abençoar, possa nos guardar e nos ensinar o caminho que nos leva à salvação. Paz e bem. Deus tem um recado pra você. Deixe o seu barco, deixe sua casa pra seguir os passos meus, ser profeta do meu reino. Eu preciso de você pra levar a esperança do meu nome a acolher quem se